E hoje nós vamos falar de logs, que são super importantes para monitorar a sua aplicação e te ajudar a resolver problemas, além de te ajudar a entender mais sobre a sua operação para tomar decisões técnicas ou de negócio. Mas como fazer logs na sua aplicação de Nest.js de um jeito fácil, porém robusto e configurável? Vem comigo que hoje a gente vai dar uma olhada nisso. Bem-vindo ao Phil Code, eu sou o Phil e eu tô aqui para te ajudar a ser 1% melhor a cada dia. Se você ainda não faz logs na sua aplicação, eu te recomendo a começar hoje, porque o log vai te contar o que aconteceu quando você não estava olhando, e sem isso vai ficar difícil de você conseguir diagnosticar os problemas. Se você já faz o log usando console.log, então você está fazendo isso do jeito errado. Pode até funcionar bem em desenvolvimento, mas quando você mandar para homologação e produção, você vai precisar de logs mais bem estruturados. A boa notícia é que tem um monte de pacote legal que te dá uma boa estrutura de logs. Por exemplo, o Winston, que é bem robusto, ou o Pinot, que é bem otimizado e muito rápido. Então bora ver código, e aqui eu estou usando o projeto dos vídeos anteriores como base, beleza? Vamos lá, começando do jeito mais básico que funciona, eu vou colocar aqui um app controller, que vai ser um controller bem simples, declarando aqui o nosso private read-only logger, sendo igual ao new logger. Esse aqui vem do Nest.js como mesmo, a gente não precisou instalar nada. E passa aqui o appcontroller.name, porque isso aqui vai aparecer nos seus logs para você saber de onde veio. Então, onde você estiver fazendo o new logger, você vai passar aqui o nome da sua classe, seja ela um controller, uma service, o que for. Vamos botar aqui o endpoint get, que vai ser o test logger, e nele a gente vai só fazer um log de cada tipo, do verbose até o error. Não podemos esquecer de vir aqui no nosso app module e registrar o nosso controller. Esse nosso projeto base já conta com uma estrutura bem legal que você pode ver em detalhe nos outros vídeos. Aqui a gente já pode mandar o nosso Docker Compose up para depois fazer o nosso npm run start dev. Para facilitar o nosso teste, vamos criar aqui o app.http com um get no nosso endpoint app/testlogger, manda a requisição e a gente já vê aqui o log todo colorido, bem fácil de fazer e bem fácil de analisar no nosso ambiente dev. Só tem um problema, que esse tipo de log aqui não é estruturado e ele torna difícil você conseguir tirar vantagem de ferramentas que você vai precisar. Papertrail, Logstash com Kibana, Datadog ou qualquer outra ferramenta que você preferir. Mas resolver isso também é muito fácil, então vamos instalar aqui as bibliotecas Nest.js Pinot e o Pinot HTTP. Agora, antes de configurar essa biblioteca, só tem o seguinte: em projetos de Nest.js é bem comum a gente instanciar o logger desse jeito, mas essa biblioteca tem o próprio logger dela e a gente teria que sair substituindo em todo o projeto. Agora, imagina que você já está fazendo log no seu projeto lá que tem 500 arquivos, a gente não quer ter esse trabalho de sair substituindo o logger em cada um desses arquivos, até porque cria uma dependência com uma biblioteca específica que a gente pode querer trocar no futuro. Então, para evitar esse trabalhão todo, vamos criar aqui o arquivo custom.logger.ts e essa classe vai implementar a interface logger service que vem lá do pacote Nest.js/common. No construtor, a gente vai importar a Pinot logger que vem daquele pacote, usando o inject Pinot logger, e daí a gente vai implementar cada um dos métodos da logger service, repassando a chamada de log para o logger que a gente recebeu aqui, que é o Pinot logger. O verbose vira um trace porque tem essa diferença de nome, mas os demais têm exatamente o mesmo nome, é só repassar mesmo. Então, beleza, agora sim vamos para a configuração. Aqui nos nossos imports, no final eu estou adicionando esse logger module for root, que é basicamente a configuração padrão desse módulo que a gente instalou. Além disso, a gente precisa colocar aqui no providers e no exports a nossa custom logger, porque agora a manha é a gente fazer isso aqui, ó, no main.ts, vem aqui e faz app.useLogger, passando app.get o nosso custom logger. E com isso a gente pode continuar instanciando o nosso logger usando aquele new logger, que por baixo dos panos esse logger vai ser na verdade uma instância da nossa custom logger. Ou seja, quando a gente está fazendo aqui this.logger.log, ele vai estar executando esse log aqui que vai repassar a chamada para logger do Pinot logger. Então vamos dar uma olhada colocando aqui a aplicação para rodar e a gente já percebe que o formato dos logs é diferente, ele está estruturado. Vamos rodar aqui o nosso endpoint, send request, tá aqui o nosso test log, test warn, todos estão aqui num formato que é JSON, bem estruturado para você poder depois aproveitar com a sua ferramenta de logging que estiver usando em produção. Mas como a gente não é máquina, a gente quer ver o log todo colorido, bonitinho, e para isso a gente vai instalar aqui como dev dependency o Pinot Pretty. Com ele instalado, é só vir aqui no package.json e customizar os scripts dev e debug, adicionando aqui no final um pipe para o Pinot Pretty. Salva, roda a aplicação de novo, e olha aí que beleza, o log tá colorido, tá bonitinho de novo. Manda o send request, e agora tá aí, tudo formatado. Olha aqui, o erro tá vermelho, o warn tá amarelo,
o info tá verde e assim vai, sendo que a biblioteca PyNoHTTP que a gente instalou lá no início tá adicionando automaticamente para a gente informações da requisição. Olha só que massa, toda entrada de log vem com o request ID, independente de você fazer o log a partir de um controller, de uma service ou de qualquer outra classe. E isso é top, porque depois você pode filtrar e agregar os seus logs por request ID, de forma que você consegue ver todo o fluxo de execução de ponta a ponta para uma única request. Já deixa o like se esse vídeo tá te ajudando e bora ver mais coisa. Para deixar mais claro, eu vou abrir aqui o .env e o que a gente vai fazer é o seguinte. Vai ter esse log rules aqui, onde a gente vai poder colocar qual que é o nível de log que a gente quer fazer. Esse aqui seria para logar tudo de debug para cima. Poderia ser só warning para cima ou só erro. Mas a gente também vai poder dizer, por exemplo, que quando for um log da App Controller, a gente quer o log detalhado de debug para cima. Ou seja, a aplicação em geral só vai dar log de erro, mas o App Controller vai ser tudo. Para isso, a gente abre aqui a nossa Custom Logger. Vou declarar aqui uma variável estática, que vai ser a nossa Context Rule, que é o que a gente vai dar o parse daquela regra que está lá no env. Vamos trazer também esse Log Level Map, que atribui um número para cada nível de log para ficar fácil da gente comparar depois. No construtor, a gente bota uma verificação, que se o nosso objeto estático lá em cima ainda estiver vazio, a gente inicializa a configuração. Esse método aqui vai ser o seguinte: a partir da nossa configuração do env, a gente quer que a aplicação em geral representada aqui pelo asterisco, só faça log de info para cima. Só que o App Controller, como exceção, a gente quer que faça de debug para cima. Então esse método tem que dar um parse nessa string e gerar um objeto parecido com esse. Para isso, então, a gente pega a nossa env lá de log rules. Se essa configuração não existir ou tiver em branco, então a gente quer só registrar uma que asterisco é igual a info. Do contrário, a gente dá um parse na barra, porque essa daqui é uma regra e essa aqui separada pela barra é outra regra. Para cada uma dessas regras, o nosso contexto padrão é asterisco e o nosso nível padrão é info, que é para viabilizar isso daqui, ó. Se a pessoa falou só o nível e não especificou qual é o contexto, então ele assume o contexto asterisco. Agora, se a pessoa passar o contexto, mas não passar o nível, então daí ele assume o nível info. Dentro de uma regra, a gente separa as propriedades por ponto e vírgula, então vamos colocar aqui mais um split pelo ponto e vírgula. Daí, para cada uma dessas partes, se a gente estiver processando o context, dá um split no igual e pega o que vem depois dele. Se ele estiver em branco, pega o valor padrão que a gente já definiu aqui em cima. Else, se a gente estiver falando agora do level, mesma coisa, dá split no igual, pega o que está depois dele, ou o valor padrão de info que a gente definiu aqui em cima. Uma outra coisa legal de fazer é permitir que a pessoa coloque aqui mais de um contexto separado por vírgula. Então, por exemplo, vírgula app service aqui, ó. E para isso a gente só precisa vir aqui embaixo e fazer que o nosso context é o context part split na vírgula. Quase finalizando a nossa configuração, a gente pega o valor numérico correspondente ao nível que foi definido ali. Se por um acaso o usuário digitou errado e escolheu lá um nível que não existe, a gente assume de novo o valor padrão de info. E daí agora, para montar o nosso objeto, para cada um dos contextos que a gente tiver aqui na configuração, é só adicionar aqui na Context Rules, que é a nossa variável estática, o contexto que foi informado com o nível que foi definido. E daí eu comi uma bola, ele não está achando a referência, porque tudo isso tem que ficar dentro do for, então eu estou copiando essa chave e colocando ela aqui embaixo. Pronto, o nosso parse está feito. Daí agora é só usar essa configuração e para isso os nossos métodos de log vão seguir a seguinte abordagem. Ao invés de simplesmente repassar a chamada, a gente antes vai fazer uma verificação para saber se está habilitado aquele nível para o determinado contexto. É claro que isso a gente quer fazer em todos os nossos métodos de log, então eu já vou aqui colar a versão atualizada. E esse shouldLog, que é um método que retorna booleano se deve fazer o log ou não, é bem simples porque ele só verifica se o nível do log que a gente quer registrar é maior ou igual ao nível do log que está habilitado para o contexto específico. Ou seja, se esse contexto aqui só habilitou o nível de erro, que é o nível 4, e tá vindo aqui um nível de debug, que é nível 1, 1 não vai ser maior ou igual a 4, então a gente não vai fazer o log de debug. O getLogLevel a gente também resolve ele fácil. O contexto pode não ser passado, então a gente normaliza ele para uma string vazia. O nível de log a gente pega aqui da nossa Context Rule. Então se veio o App Controller, por exemplo, ele vai pegar aqui e encontrar essa chave e vai retornar o valor 1. Mas se por um acaso esse contexto não foi encontrado, a gente pega o valor padrão, que é aquele que foi definido para asterisco. E se por um acaso esse também não tiver sido encontrado por qualquer motivo, a gente faz um fallback para info de novo. Formata aqui e depois é só retornar o nosso level. A nossa customização está pronta. Recapitulando, aqui no construtor a gente verifica primeiro se já foi feito o parse da regra. Como a regra é uma variável estática da classe, a gente consegue garantir que esse parse, que é mais caro, vai acontecer só uma vez para todo o ciclo de vida da aplicação. E daí para cada chamada a gente verifica se deve fazer o log para aquele nível específico, para aquele contexto. Caso positivo, a gente repassa a chamada para o log.
do contrário só vai embora. Antes da gente poder testar, a gente só tem que ajustar uma coisa aqui no app Module, que é o seguinte: como a gente está controlando o nível de saída do log na nossa classe, a gente não quer que o Logger Module aqui restrinja nenhum nível de log da nossa aplicação. Então, por padrão, a gente quer fazer o PyNoHTTP, que é o módulo, deixar sair tudo de trace para cima, ou seja, ele não bloqueia nada. Daí aqui no Envy, a gente vai começar com toda a aplicação fazendo log do nível debug para cima. Daí sim, bota a aplicação para rodar, abre nosso arquivo HTTP para mandar requisição, e aqui a gente já vê, ó, nível debug saiu, nível info, warning, error, mas repara que o nível verbose já não saiu, né? Porque tem aqui um this.logger.verbose, que por mais que esteja sendo permitido aqui na configuração do módulo que o trace é igual ao verbose, a nossa custom logger bloqueou por causa da regra que só permite level debug para cima. E agora vamos testar toda a aplicação fazendo log só de erro. Tem que reiniciar a aplicação porque mexeu no env, manda lá a nossa requisição e a gente vê aqui que da nossa classe só saiu o log de erro. Esses logs do Nest aqui que saíram, eles vieram antes da nossa classe ser registrada, então ela não estava nem ainda vigente na aplicação para poder filtrar nada. E abaixo desse log de erro aqui, ó, só tem o log da requisição, que também não é controlado pela nossa classe custom logger. Ele vem automaticamente dessa biblioteca que a gente instalou e faz o log de todas as requisições. Por fim, vamos lá usar aquela nossa configuração que é a aplicação em geral fazendo log só de erro, mas a nossa app controller com permissão para fazer nível debug para cima. Salva aqui, reinicia a aplicação, roda aqui e não vai ter dado outra. A gente vê o erro, mas vê também novamente o warning, info e debug, porque isso vem da nossa app controller que está com permissão aqui, segundo a nossa regra. Essa possibilidade de filtrar o nível de log por componente da aplicação é legal porque log tem potencial de gerar vários gigabytes de dados. E na maioria dos casos, você não vai precisar de uma informação super detalhada para o dia a dia. Em geral, você vai deixar sua aplicação registrando de nível info ou de warning para cima e deixa para ativar o debug só quando está rolando um problema que você precisa diagnosticar. Como a gente geralmente tem uma ideia de onde está o problema, você vai lá e ativa só aquele ou aqueles módulos que você quer investigar. É isso aí, não esquece de deixar o like e compartilhar para ajudar esse conhecimento a alcançar mais pessoas. Deixa aí a sua dúvida ou contribuição sobre esse assunto de login, porque a gente ainda pode aprofundar bastante nesse assunto. Por exemplo, colocar mais informações em logs de erro, onde fazer log, que tipo de informação incluir e que tipo deixar de fora. Mas por hoje é isso, valeu e até a próxima!